Olá, muito bom dia a todos e todas. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil. Daqui a 3, 4 minutinhos a gente vai começar a nossa live, mais um episódio do Ipsos Talks. Vamos falar de Brand Success, o que traz sucesso de marca hoje em dia. Daqui a 2, 3 minutinhos. A gente já volta. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do Ipsos Talks da série Recalculando. Hoje a gente vai falar de sucesso de marca, o que hoje em dia, e já é muito diferente os fatores e as condições em que a gente está vivendo, faz com que uma marca seja bem-sucedida, consiga se conectar com seus clientes consumidores, consiga ser relevante dentro da sociedade. Um tema extremamente estratégico. E a verdade é que a gente está num pano de fundo muito diferente do que a gente estava antes e a gente vai ver que há diversos fatores novos contribuindo para o sucesso de marca. Como sempre, a nossa série conta com uma abertura minha. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil, falando um pouquinho do contexto, de como está a situação na América Latina e, em particular, no país, através de estudos que a Ipsos faz quinzenalmente, desde o começo da pandemia, para entender o que está acontecendo com as pessoas e como elas estão se sentindo. Na sequência, a gente vai ter uma apresentação da visão da Ipsos sobre sucesso de marca,
que vai ser feito pela Ana Hashizumi, que lidera a nossa área de tracking de marca aqui no Brasil. Obrigado, Ana, por você ter aceitado o nosso convite. E depois tem um painel de discussão muito, muito forte, muito bacana. Eu estou bastante animado e orgulhoso de ter todos esses convidados aqui com a gente. A Maria Elisa Silva, que é Head de Music Marketing na ByteDance TikTok. Obrigado, Maria Elisa, está aqui com a gente. Uma honra ter você aqui. Raquel Albernaz, Raquel, uma das grandes cabeças do marketing no Brasil, muito bacana ouvi-la aqui, que dirige a área de Consumer Marketplace na Nestlé. Obrigado, Raquel, mais uma vez ter você aqui, um prazer. Leonardo Brandão, oi, Léo, muito bom ter você aqui, coordenador de Data Branding no Itaú. Obrigado, Léo, por ter aceitado o nosso convite. E a Ana, que terá feito a apresentação sobre Brand Success, também vai participar da discussão, como sempre, moderado pelo Diego Pagura, o nosso CCO, né, o Chief Client Officer da Ipsos aqui no Brasil. Já aviso vocês que a gente sempre é uma sessão muito interativa, essa do painel de discussão. A gente, de fato, pega muitas perguntas que a audiência manda, então não deixem de perguntar, de comentar, de fazer qualquer contribuição que vocês queiram. Ali na caixinha da plataforma, onde vocês entraram, tem um campo para perguntas. Já podem começar a fazer, na medida em que vocês forem pensando nos temas, alguma coisa que a gente apresentar aqui, se der alguma ideia, não deixem de comentar para a gente abordar no painel de discussão. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho do contexto, que é uma sessão, né, um módulo que a gente sempre faz em todas as apresentações do Ipsos Talks, mas eu queria comentar que hoje, nesta apresentação, nesta sessão que a gente vai fazer hoje, ela é particularmente importante, porque o contexto, e eu tenho repetido isso sempre que a gente apresenta aqui, se tem um legado que a pandemia deixou, é que o contexto em que as pessoas estão inseridas e como elas estão sendo afetadas por esse contexto é mais importante do que nunca. Quer dizer, entender isso passou a ter um papel tão relevante que não dá para a gente ignorar este contexto mais, e muitas vezes no passado a gente olhava muito para dentro, né, muito para nossas próprias marcas ou para a nossa própria empresa, mais do que para as pessoas com as quais a gente interagia, os nossos stakeholders, entre eles os clientes e consumidores. E hoje não dá mais para isso acontecer, isso vocês vão ver que isso é um pilar fundamental hoje na nossa visão, na visão da Ipsos, para analisar o sucesso de marca. Um olhar sobre a América Latina, a gente evidentemente vê uma região, né, um continente extremamente conturbado. Isso não é novidade, isso tem sido uma constante nos últimos 40 ou 50 anos. A Argentina chegou a bater de novo uma inflação mais de 100% nos últimos 12 meses, mais uma vez um problema que tem sido crônico na Argentina. No Brasil, a gente, desde o episódio de 8 de janeiro, uma semana depois da posse do novo governo, ainda um momento de incerteza, estamos completando 100 dias agora de governo, então tem ainda muita coisa para acontecer, ainda muito em definição do ponto de vista de políticas e posicionamentos, mas o que não o que a gente já sabe que vai acontecer é uma polarização muito forte e que tem o risco de descambar para a violência. O Chile passando por um momento de tensão social bastante forte, um índice de violência que cresceu, crimes violentos nos últimos anos mais de 30%, e a discussão hoje é como lidar com isso. Então, novas leis sendo discutidas que questionam, que discutem ou que permitem reação maior das forças policiais, por exemplo, ou o Peru, que vive uma crise de mais de 30 anos, todos os presidentes do Peru foram ou presos, condenados ou investigados por corrupção. A eleição acabou de ser antecipada em 2 anos. Então, a gente vê aí momentos que, obviamente, afetam como as pessoas desses países estão se comportando. Portanto, não é surpresa que, quando a gente pergunta se o país está no rumo certo ou no rumo errado, uma pergunta bastante ácida, bastante binária para os países da América Latina, a gente vê essa confusão, esse nervosismo, né? As linhas mudando muito fortemente de direção e de tendência em todos os países. O Brasil e o México hoje, atualmente, neste momento, se vocês olharem aí no final, março de 2023, com a população percebendo que está no rumo certo, maior do que os outros países, mas ainda assim muito perto de 50%, né? Quer dizer, a gente vê que não tem uma tendência clara em nenhum dos países, inclusive nesses 2 que eu citei, de percepção do rumo certo, uma certeza que o país esteja num caminho clássico de melhora. Eu peguei aqui o Brasil em particular, rumo certo e rumo errado, isso aqui é só a resposta do Brasil, justamente para dizer que a gente hoje está no momento em que percepção de rumo certo supera a percepção de rumo errado,
isso não acontecia desde o começo do governo Bolsonaro, né, do começo de janeiro de 2019, fevereiro de 2019, em que a gente teve esses números mais altos. Então tem um momento aqui, que a gente já vinha notando isso, de troca de governo sempre dá um reset nas expectativas e há uma percepção de que o rumo certo pode estar sendo superado, né? É o mesmo movimento que aconteceu no começo do governo anterior, e inclusive está muito alinhado com o que a gente tem visto em termos de aprovação e reprovação de governo em outras pesquisas que estão sendo divulgadas aqui. Eu acho que a novidade aqui é que volta a cair esse número, né? De fevereiro para março de 2023, que vocês estão vendo aqui. Hoje 55% das pessoas acreditam que o Brasil está no rumo certo, mas esse número volta a cair. Ele vinha subindo continuamente desde o ano passado, não é um movimento recente, mas ele vinha desde o ano passado, começo do ano passado já, principalmente com as medidas de abertura da circulação, melhora dos números econômicos pós-Covid, vamos dizer assim. O número de rumo certo vinha melhorando, mas agora em março ele volta a cair. Quer dizer, parece que aqui, olha, precisamos ver exatamente o que o novo governo vai trazer para ver se a gente confia ou acredita esse rumo certo nessa nova administração. O outro número que eu queria trazer é o índice de confiança consumidor, que a Ipsos apura em 38 países. Esse número é público, quem tiver interesse depois, ele é um número bastante rico, composto por 4 índices de percepção de economia, e o que a gente vê é que o índice de confiança do Brasil volta a estar acima de 50, né? O índice de confiança da Ipsos ele vai de 0 a 100, 50 é um nível de neutralidade, então tudo que é acima de 50 há um certo otimismo, quer dizer, há uma confiança do consumidor, e tudo que for abaixo de 50 há uma desconfiança, portanto, um momento ruim. O Brasil volta a estar acima de 50, um número muito parecido ao que a gente estava pré-pandemia, um pouquinho superior, inclusive, e ele vinha, como eu tinha falado no rumo certo, ele também acompanha essa melhora desde 2022, ele vem continuamente melhorando, se vocês olharem. Ele tem uma barrigada ali em junho, julho de 2022, que vocês podem ver aqui nessa barriguinha no finalzinho da escala, mas aí desde então ele continuou subindo até fevereiro. Em fevereiro a gente chegou a atingir 57,6 o índice, e em março ele caiu 1,4 pontos. Então me parece que a gente vinha aqui tudo que a construção da recuperação econômica, o otimismo com uma nova administração, que a gente já notou, isso acontece, toda a nova administração isso acontece, mas agora em março tem uma oscilada para baixo, acho que é um momento aqui de, olha, precisamos agora realmente entender onde a gente está indo, e ainda há falta de clareza com várias das principais medidas, principalmente de política econômica por parte do novo governo, que deve afetar aqui esse índice de confiança do consumidor. Terceira medida e último número que eu queria trazer, também é um índice que a Ipsos apura aqui praticamente todo ano. Em janeiro de 2023, a gente soltou o que a gente chama de Global Happiness Index, que é o nível de felicidade de todos esses países, mais de 30 países em que a gente faz essas pesquisas contínuas. E o que a gente vê é que os latinos, Brasil, México, Colômbia e Chile, se declaram entre os 10 países mais felizes do mundo. A gente já tinha notado isso, né, que na América Latina há uma percepção particularmente otimista sobre o futuro, que conversa muito com essa noção de felicidade. A felicidade, o percentual de pessoas que se declara pouco ou muito felizes no Brasil atingiu 83%, mais que 80%, mais de 10 pontos acima da média de todos os países globalmente que a gente apura. Portanto, um dos países que se declara mais felizes do mundo, de fato. E a subida foi muito rápida, né? Se vocês olharem ali o número anterior que a gente tem no Brasil, 63% de nós se declarava feliz em dezembro de 2021. Portanto, pouco mais de um ano aqui, a gente subiu 20 pontos percentuais. Foi, de fato, aquela subida que eu comentei, principalmente durante o ano de 2022, em parte grande pela recuperação da economia e pelo fim, né, fim percebido da Covid como importância. De qualquer maneira, essa subida repentina só nos coloca no mesmo nível onde a gente estava 10 anos atrás. 10 anos atrás, a gente tinha exatamente 81%, portanto, a gente está 2 pontos percentuais só acima de 10 anos atrás. Agora, interessante, a gente fez uma análise que correlaciona o índice de confiança, esse número que eu tinha mostrado antes, e o nível de felicidade que eu acabei de mostrar, tem uma altíssima correlação. As pessoas mais felizes estão mais confiantes, ou vice-versa, a gente não analisou causalidade, mas vocês podem olhar que o Brasil, muito perto ali do México, segue muito bem essa linha de correlação. E isso, para mim, na nossa perspectiva, ela corrobora a importância da gente estar analisando o contexto. O contexto em que as pessoas estão, que, portanto, afeta o índice de confiança, afeta até o quão felizes elas estão.
Então, a noção da gente ter essa importância do contexto, a importância da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro e, portanto, entender as expectativas das pessoas, da população de maneira geral, certamente dos clientes, dos eleitores, mas das pessoas de maneira geral, passa a ser absolutamente chave para você entender o sucesso, por exemplo, de como você se posicionar como marca, como organização, como instituição. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso eu queria, para mostrar a visão da Ipsos sobre esses temas, eu queria chamar Ana Hashizumi, que lidera a nossa área de tracking de marca no país, para contar um pouco da nossa visão sobre exatamente o que traz esse sucesso da marca. Obrigado, Ana, é com você. Obrigada, Marcos. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre sucessos de marca. O Marcos começou falando sobre contexto e eu vou continuar a falar sobre contexto, né? Ninguém tem dúvidas de que a Covid-19 trouxe os impactos significativos na vida das pessoas e na relação com as marcas, né? Aqui começando a entrar na parte das marcas. Naquele momento, houve um foco muito grande para entender o quanto esse contexto que a gente estava vivendo influenciava nas decisões e nas escolhas, ou seja, o contexto ele passou a ser não só o pano de fundo, né, daquilo que a gente entendia que estava acontecendo ali na vida das pessoas, como também a influência que ele tem. Algumas dessas mudanças, elas permaneceram, outras passaram, mas o fato é, os eventos continuam a acontecer, como o Marcos bem colocou, ele mostrou ali da América Latina. Aqui eu trago alguns mundiais, mas que também nos afetam, né, indiretamente. E o ponto é, a gente não tem como deixar de acompanhar esses eventos de uma forma mais frequente, contínua, e como influencia. Eu acho que esse é o shift que a COVID, né, o período da Covid-19 trouxe para a gente, e que a gente tem que manter, né? Então, não só olhar o que está acontecendo, mas entender a dinâmica do que está acontecendo na vida das pessoas. E para isso, eu vou mostrar agora um vídeo, né, que traz a visão da gente, como é que as marcas de sucesso se constroem. Alex? Brands are no longer in control. In a dynamic world, people are. But by actively shaping their expectations, brands can make powerful connections and bring more to people's lives. I like to think I am rational and objective, but in reality, my decisions are driven by my heart, habits, emotions, my experiences, environment, the things around me, and my needs. You want to grow your brand, generate experiences and engagement. But the story doesn't start with you. It starts with me. You need to listen to me and talk to me. Engage me. Empathize with me. So you can understand me. And millions of people like me. At Ipsos, we help you understand the role your brand can play in people's lives. We uncover their unique contexts and what's important in their lives. We turn data into insights and strategies, which empower you to shape people's expectations, so only your brand can meet them. Bom, como vocês viram, o nosso fundamento continua a ser as pessoas, né? Isso desde sempre, o nosso foco principal é o entendimento profundo das pessoas. E continua a ser, e eu acho que com essa visão que a gente traz aqui, fica muito mais forte, essa conexão com pessoas, né? Além de consumidores, de clientes, nós somos pessoas. E o nosso sucesso, a nossa visão de marcas de sucesso, ela baseia-se em 3 pilares. Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, mas de forma geral. A primeira é expectativas, moldar expectativas.
eu vejo muito mais como um escultor que delineia, que dá forma às expectativas das pessoas, ou seja, o que as pessoas pensam, o que elas sentem sobre as marcas. Contexto. É integrar este contexto dentro desse entendimento que a gente tem, né? O que está acontecendo na vida das pessoas, dela e do mundo em volta delas, né? E a empatia, né? Agir com empatia, sentir o que as pessoas sentem, mostrar que a gente compartilha dos mesmos valores e agir com base nesse entendimento todo de uma forma bastante genuína. E aí, então, para reforçar, a construção de marca é um processo contínuo, como a gente viu, constante, né, de constante aprendizado, e que a gente quer moldar expectativas, ou mudar, dependendo muito do que a gente entende aqui como objetivo, né, e dentro de um contexto atual, agindo com empatia. E essa visão, ela não é só uma teoria, né? A gente fez e continua fazendo uma série de estudos, né, no mundo, e esse que eu estou mostrando agora, ele é o resultado de 7 categorias, espalhadas em 5 países, né? E a gente começa a entender o papel dos pilares no processo de decisão de escolhas de marca, né? E não só isso, como vocês podem ver pelas setinhas, como a relação entre esses pilares, ou seja, não existe só uma relação direta entre contexto com escolha de marcas, existe do contexto com expectativas, com empatia, e é um círculo, né? Que é realmente um ecossistema, quase, né? E até porque a gente iniciou falando de contexto, continuou falando de contexto, essa relação que a gente está vendo aqui, ela vai mudar ao longo do tempo, né? Esses pesos que a gente está vendo aqui, nesse caso aqui, de 52% de peso do contexto na escolha da marca, expectativas, 32%, 16% de empatia, isso vai mudar ao longo do tempo. E não só ao longo do tempo, como também para diferentes culturas, para diferentes momentos econômicos e políticos, e dependendo de outros fatores que a gente entende que é relevante, dependendo do país ou do mercado, né? Agora, entrando um pouquinho mais em detalhe de cada um dos pilares, começando pela parte de expectativas. E essa parte é o que a gente está mais acostumado quando fala de monitoramento, de gestão de marcas, que é entender os aspectos emocionais, funcionais, que permeiam a percepção das marcas, né? Mas não é só isso. Quando a gente fala de expectativas, a gente tem ali, de novo, pensando no ser humano, aspectos sensoriais. Então, assim, cores, aromas, sons, o que a gente espera desse lado sensorial das marcas, né? Tem uma parte do contexto social, ou seja, onde é que eu espero que essas marcas estejam? Que tipo de pessoas utilizariam essas marcas? Essa é uma expectativa também, né? Uma expectativa de compra, né? Como é que vai ser o processo de compra, seja de um produto, serviço, né? E enquanto isso tudo que a gente está vendo é uma expressão de marca, né? A gente tem a oportunidade de moldar essa expressão, essa expectativa da marca, a gente precisa de consistência, tanto na entrega quanto na experiência que se tem, né, com esse produto, com esse serviço, para reforçar, para retroalimentar essa expressão de marca, né? E por que a gente fala que moldar expectativas positivas é importante, né? Ele ajuda não só no processo de escolha, como também projeta a experiência guardada. O que é isso, né? Pensa que quando a gente imagina um vinho bem conceituado, a gente já espera determinados aromas, sabores, algum tipo de nota, ou seja, você tem expectativas, a gente aguarda ali a experiência já com determinados elementos, que é diferente de um vinho que a gente não conhece, por exemplo, né? Ou existe uma expectativa quando se usa algum produto da Gucci, né, de se sentir bem, de ficar bem, mesma coisa com o celular, né? Então, o que a gente diz aqui é uma citação de um neurocientista de que a expectativa é a raiz da experiência, né? É como se a gente a gente tenha o poder de prever como é que vai ser a expectativa, a experiência, perdão, baseada na expectativa que a gente tem em relação àquele produto, aquele serviço, né? E essa previsão não é só uma coisa que o cérebro faz, né? Um item a mais que a gente tem. É a principal função do neocórtex, que é a base da inteligência. Ou seja, aqui a gente está lidando com fatores que são muito característicos do ser humano, né? Da inteligência que a gente tem. Entrando agora no segundo pilar, que é o contexto, né?
O contexto, ele é dividido em dois tipos. Né? O primeiro, macro, que a gente comentou muito, né? Da parte de valores, culturas, problemas, né? Prevalentes em determinado mercado. Isso tudo é o que a gente chama de macro. Mas existe um outro, que é o microcontexto, que também é muito importante, né? Que é tudo aquilo que permeia a escolha das marcas pelas pessoas. Então, onde vai consumir, com quem, para satisfazer que necessidade ou que vontade, resolver algum problema, né? É difícil escolher uma marca, é fácil, ou seja, isso tudo faz parte da dinâmica de escolha da marca. E a gente chama isso de microcontexto. Então, esses dois pontos são bastante importantes. E aí eu vou trazer alguns exemplos agora de como esse contexto é relevante. No caso da Babel, né, que foca no ensino de idiomas, né, o entendimento do contexto cultural é muito importante. Né? Então, para todos os países, acabou sendo quase consenso de que conhecer novos idiomas, aprender novos idiomas, é uma forma de ter novas oportunidades. Só que, o que é nova oportunidade? Isso depende de cada um dos países. Então, por exemplo, em UK é diversidade. Né? No caso da Alemanha, um aprimoramento pessoal. Né? Na França, autoconfiança. E no Brasil, uma forma de ter sucesso profissional, ou de alavancar o sucesso profissional. Ou seja, entender o contexto em que aquele diagnóstico ele existe é bastante importante. Trazendo outro exemplo aqui, né? O contexto dentro do setor bancário em UK. Né? Nesse caso aqui, mais de 50% aqui das decisões de marca, eles eram determinadas pelo contexto. Né? Então, aqui existia, por exemplo, para mudar de um banco para outro, mudar a conta corrente de um banco para outro, existem barreiras, né? Como, por exemplo, o trabalho que dá mudar de um banco para outro, todo o relacionamento financeiro. Mas isso foi em UK, e isso foi naquele momento em que o estudo foi feito. Aí, pergunto para vocês, pensando na realidade do Brasil, isso é verdadeiro aqui? Isso é verdadeiro nesse momento? Pensando que o cenário financeiro mudou muito nos últimos anos. Né? A gente tem diversos facilitadores, incentivos que foram trazidos por outros players, novos competidores dentro desse cenário, que talvez deixaram essa migração mais suave e o contexto deixou de ser tanto uma barreira nesse caso. Ou seja, esse exemplo ele só reforça a necessidade de entender o macrocontexto. Né? E, por fim, eu trago um último exemplo nesse tema, que é de microcontexto, ou seja, daquilo que envolve a escolha da marca no momento em que vai ser utilizada. Né? Nesse aqui é o de streaming. Então, por exemplo, quando a gente fala de um entretenimento noturno, né, sozinho, com casal, quais são as marcas que aparecem com força? Netflix e Prime Video. Agora, quando é um entretenimento ainda noturno, mas familiar, Prime Video é substituído por Disney. E ainda, quando se faz qualquer outra coisa, o YouTube aparece como a principal marca citada. Então, aqui mostra muito para a gente que uma mesma marca, né, ela pode ter percepções diferentes dependendo do momento em que ela é escolhida. Né? Então, é bastante importante essa parte de contexto. E, por fim, a gente tem a empatia. Essa aqui, a régua é alta. Né? Por quê? Porque nesse caso aqui, ele não é um elemento tão tangível como a gente viu de expectativas, de entender os aspectos emocionais, sensoriais, sociais, ou mesmo de contexto, macro, micro. Aqui, ele é mais sutil. Né? É um entendimento holístico mesmo das pessoas, do que é relevante para elas. É quase como se a marca conseguisse ter características humanas, sentir o que as pessoas sentem, compartilhar dos mesmos valores e agir de uma forma coerente com esse entendimento, com essa percepção, com esses valores. Né? E aí, uma primeira reflexão nós, como marcas, ou nós, como gestores de marcas, né? A gente está conseguindo fazer esse engajamento de uma forma empática? E aí eu deixo algumas considerações finais dessa parte, né? Que qual a missão de uma marca que é líder, ou o que quer ser líder? Moldar essas expectativas, esculpir essas expectativas de uma forma que somente essa marca pode. Né?
E é um processo dinâmico, não é algo que se encontrando este equilíbrio, né, esta forma de mudar expectativas já está ok, não, pelo contrário, a gente tem que ter esse processo de retroalimentação, e para fazer bem feito a gente tem que entender como o contexto interno e externo estão mudando e afetam a vida das pessoas. E isso tudo, claro, ele é só possível através voltando ao ponto-chave do vídeo que a gente mostrou, o entendimento profundo do ser humano e agindo com empatia. Agora a gente vai ter um painel de discussão muito rico com 3 convidados, mas eu só queria deixar aqui um convite para vamos aprofundar esse tema, né? Isso aqui é só o início de um bate-papo. Para mim é um assunto apaixonante, eu trabalho com gestão de marcas, mas vem falar com a gente para ver como é que a gente aterriza essa visão para dar suporte nessa jornada. Diego, vamos lá. Boa. Ligando a câmera aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Ana. Sensacional. O Marcos também. Muito bom. Eu acho que deixou várias pulgas atrás das orelhas, não só uma. Eu não quero perder muito tempo aqui sem convidar os nossos painelistas de hoje. A Raquel está por aí, Maria Elisa, Léo. Sejam muito bem-vindos. É uma honra para nós ter vocês hoje aqui nessa live. Tudo bom? Bom dia. Mais uma vez. Bom dia, gente. Bom dia. Pessoal, eu estava pensando bastante, né, no que a gente falou de expectativa, contexto e empatia, e como isso, em parte, às vezes muda algumas coisas que a gente analisa ou planeja na questão de gestão de marcas, né? E o que a Ana compartilhou, e o Marcos trouxe muita provocação também em relação ao contexto no início, ele muda algumas coisas em relação ao que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar, né? Você já tem muitas coisas na gestão da marca que está na nossa mão. Tem muitas coisas na gestão e para o sucesso da marca que não estão na nossa mão, mas que a gente precisa observar, acompanhar, até mensurar. Então, com essa questão, das vezes, essa tensão, né, entre a gente como profissional de marketing e de negócios e tudo, que consegue controlar, versus as coisas que estão fora do controle, queria fazer uma primeira rodada aí entre vocês, de ver como vocês se enxergam nessa visão de expectativas, contexto e empatia em relação aos trabalhos que vocês fazem hoje ou fizeram no passado. Aí pode ser dentro do escopo atual ou não, mas um pouco ter a primeira impressão de vocês em relação a esses 3 pontos. Bom, vamos lá. Quem quiser começar, fique à vontade. Eu posso fazer meus comentários aqui. Eu acho que falando dos pilares, eles são super essenciais, né? Falando de expectativa, contexto e empatia, queria chamar atenção um pouco para a expectativa, né? De quando a gente fala, principalmente do processo de compra, né? E trabalhando em empresas de tecnologia, a gente viu como isso mudou atualmente, né? Então, a gente está muito acostumado do processo de compra muito linear, né? O famoso funil de compra, né? O tradicional funil de compra, né? E o quanto que isso tem mudado, né? O quanto que essa redefinição da jornada de compra tem acontecido. Então, obviamente, muito foco na comunidade, na criatividade, na legitimidade de conteúdo, na autenticidade. E o que a gente fala muito que se transformou esse funil, né? Se transformou num loop infinito, né? Onde você tem a ação da marca, né? Que pelo menos é um conceito que para mim faz muito sentido nessa expectativa, nessa mudança de expectativa, onde você tem, né, a parte da descoberta, que é a ação da marca, né? A marca acelera isso, né? A descoberta sobre o produto, a consideração, esse awareness, né? Que seria essa primeira volta desse looping. Depois você tem né, no meio a compra, né? A decisão, mas ao mesmo tempo que retroalimenta uma parte de revisão de produto, de feedback, de participação, onde a comunidade amplifica isso, né? Então você não tem mais aquela jornada super linear, né? Onde você vê agora que essa necessidade de feedback, looping infinito sobre a comunidade, essa autenticidade, né? Que trabalhando, obviamente, na ByteDance, né? Com TikTok, com Resso, com SoundOn, a gente vê quando criatividade e autenticidade dos criadores, né? Dos influenciadores é super relevante para as marcas, né? E como isso retroalimenta esse novo, não posso nem falar funil, né? Esse framework de looping infinito, né? Então, acho que isso é uma das primeiras coisas que me chamou a atenção falando de expectativa, né? A gente não pode mais pensar de uma forma linear.
Eu acho que esse é o primeiro ponto de atenção, ou pelo menos o ponto de mudança que eu tenho visto nos últimos tempos, né? O quanto que a gente precisa redefinir essa jornada do consumidor mesmo, né? De processo de compra. E valorizar cada vez mais o espaço da comunidade, trazer essa autenticidade, trazer essa legitimidade. Sim, do meu lado, acho que se eu pudesse complementar um pouco, né, o que a Maria-Elisa aqui falou, eu adoro, acho que esses 3 pilares, porque eles representam muito um olhar de construção de marca que sai, né, de um lugar one way, né, a marca está falando, né, e os consumidores estão ali recebendo aquela mensagem, para uma visão de que ela se comunica com as pessoas de uma maneira mais humanizada. Eu acho que eu traduziria, né, os 3 pilares nisso, né? E isso vem da relevância, né? Quando você está, né, inserido numa conversa que tem um contexto, quando você faz isso com empatia, né, entendendo, né, o que as pessoas estão precisando ali naquele momento, né, como elas se sentem, e você, de alguma maneira, tem uma mensagem que atende as expectativas, aquilo vira uma conversa, não é mais uma coisa unilateral da marca querendo passar uma mensagem, e as pessoas de fato vão se engajar com aquilo, porque é um contexto que é relevante para elas. Então, eu acho que o marketing hoje, ele tem que ser feito nessa direção, não tem mais outra forma, né, de fazer. E tem vários exemplos, né, de marcas que, a gente pode falar disso logo mais, mas que já atuam dessa maneira, e acho que as marcas que hoje têm expressão, e quando você fala com o consumidor, e o consumidor traz, né, esse recall para você, ele traz isso muito claro através desses pilares, assim, no discurso. Então, eu acho que o novo marketing é isso, a nova forma de falar com as pessoas tem que ser baseada nisso, assim, acho que isso humaniza as marcas. Boa, legal. Só também, para não chover no molhado, eu acho que tem uma diferença aqui que a gente vê no Itaú, que é o próprio business do negócio mesmo, né? O próprio negócio, na verdade, né? Estou usando a mesma palavra em 2 línguas. Mas que a gente não faz uma compra tão recorrente, né? Enquanto consumidor, né? Você abre uma conta ou pede um cartão de crédito com um grande ato de tempo. Então, com isso, a gente tem olhado para o marketing, construção de marca dentro desses 3 territórios, né? Que vocês trouxeram, muito no viés de relacionamento, de o quanto está próximo e conseguir transmitir as melhores mensagens para a pessoa, para que no momento de decisão essas mensagens sejam lembradas. Porque, de fato, o funil hoje não é tão linear, mas a gente vai ter um funil tipo, em um momento muito pontual, ou em momentos muito pontuais, né, que aquela pessoa está precisando de um serviço financeiro. Então, a gente tem olhado e tentado entender as pessoas, né, até por isso a gente criou um time focado em entendimento de marca e saúde de marca, para estar mais próximo desses contextos e entender qual é a situação das pessoas em determinados nichos, em determinados clusters, para a gente entender como que nossos produtos se posicionam e como a nossa marca se comunica também, né? O Itaú tem se posicionado muito próximo de creators para trazer uma conversa mais clara para as pessoas na linguagem de que elas estão acostumadas a consumir. Né? Como a Ana mostrou ali, dependendo do horário do dia, você consome um tipo de conteúdo. E aí a gente está falando de quando a pessoa para consumir. Fora os outros que a gente está consumindo durante o dia, quando você está scrollando Instagram, TikTok ou qualquer outra rede social. Então, a gente tenta estar nesses ambientes também para estar um pouco mais dentro do contexto dessas pessoas, né? Porque também ficar entendendo o tempo inteiro é muito complicado, né? Estou em pesquisa já faz bastante tempo e cada vez mais está difícil, né? Por mais que a gente tenha muito dado hoje, é muito difícil entender a mudança de hoje para amanhã. Então, em alguns momentos, a gente precisa de uma ajuda do que já está no contexto dessas pessoas e aproveitar um pouco desse caminho para construir de maneira mais natural e orgânica os atributos que a gente está querendo construir de relacionamento de marca com consumidores. Ô, Leo, deixa eu aproveitar esse gancho e talvez aí a pergunta para você depois também ouvir o resto ou seja, por um lado, eu acho que isso da gente colocar o contexto, né, dentro da equação e tudo isso é muito legal, porque acontece muitas vezes que a gente vê o nosso negócio indo bem, indo mal, tentando explicar muitas coisas, aí a gente tenta atribuir ao contexto, mas não consegue quantificar. Acontece direto, né, com a gente isso, e agora a gente tem tipo um frame para botar o contexto dentro da equação mais humanizada. Só que ao mesmo tempo, quando eu começo a pensar para os gestores do negócio também e tudo, ele traz um elemento de estresse importante, né?
porque é a grande parte que foge do nosso controle e a grande parte que talvez vai influenciar na recálculo de rota ou repensar, né? Obviamente que o elemento assim maior de contexto que nos aconteceu nos últimos anos é a pandemia, que mudou tudo, mas assim, todo ano tem alguma coisa diferente, né? Seja no micro ou no macro. No macro, questões culturais e tudo isso às vezes muda menos ou com menos frequência, mas no micro, o cenário inflacionário, como a gente fala, confiança, felicidade, tudo isso muda mais. Como que você vê no banco também, tudo no Itaú, já essa mudança de mindset para vocês se incorporarem em contexto dentro dessas estratégias? Porque eu imagino que é muito diferente de como você fazia a gestão da marca Itaú há 10 anos atrás. Então, se você conseguir contar um pouco desses bastidores, seria legal. E aí também as meninas e a Ana, desde a ótica de como a gente faz isso junto aos nossos clientes, seria legal também. Claro. Eu acho que tem algumas questões aqui que eu queria falar sobre essa pergunta. A primeira, eu concordo muito com a que a Raquel trouxe, de que a gente, né, há 10, 15 anos atrás, a gente falava que o Itaú era 5 estrelas, a gente dava as nossas 5 estrelas para a gente, e a gente sabia que a gente era líder de mercado. Hoje em dia eu não consigo mais me posicionar dessa forma. As pessoas vão me dar estrela para mim, assim como elas dão no Uber ou no Airbnb ou em diversas outras plataformas, né? Eu mudo um pouco da lógica. Então, a minha reputação é construída através das pessoas e não mais eu mesmo construo minha própria reputação. Então, isso muda completamente o jogo e a gente começou a observar essa mudança há uns 6, 7 anos atrás, e a gente chama de efeito GAFA, né? Que é quando chegaram Google, Amazon, Apple e Facebook, transformando o mercado de fato, mas tantas outras big techs também. Então, ali já foi um grande movimento que a gente começou a olhar diferente. Outros pontos de contexto que fazem com que a gente remexa. Acho que a pandemia é o grande exemplo, porque naquele momento a gente precisou parar o negócio e, tipo, quase pausar a máquina e falar, não, o que é importante nesse momento? Somos uma marca gigantesca, a marca mais valiosa do Brasil e que tem impacto no PIB e na sociedade como um todo. Então, o quanto que a gente consegue devolver e ser relevante para a sociedade nesse momento, e até deixar um pouco de lado a marca, né? E a gente traz o Todos pela Saúde, não trazendo tanto a nossa marca, mas o que era necessário naquele momento. E se você parar para pensar, isso reverte um pouco a lógica de negócio que não acontece todo dia em todas as organizações, né? Então, não é habitual para a gente. Teve o recente Plano Amazônia também, que a gente, inclusive, se uniu com outros concorrentes, que a gente entendeu que era necessário, precisava de uma gestão em conjunto para desenhar um melhor plano para a Amazônia. Então, a gente não tem a resposta. A gente tem olhado para o contexto e entendido o que é mais importante, principalmente no macro, assim, das grandes decisões, para tentar reverter. Porque, de fato, a esteira está rolando dentro da... Se você pensar numa lógica meio Charlie Chaplin, assim, de que a fábrica está rolando e a gente está apertando os parafusos com todos os nossos produtos, isso acontece. Mas tem hora que tem um parafuso ali que a gente precisa tirar, parar a esteira e botar um novo diferente. Então, não é habitual. E aí, quando a gente fala do micro, a gente tem tentado acompanhar algumas pequenas tendências ou alguns pequenos movimentos. Um exemplo que a gente teve muito legal e que contexto importa e movimentos rápidos importam foi no ano passado com o Rock in Rio. A gente fez a Squad Itaú, né, chamando alguns influenciadores. Um deles é eu até não tenho o nome dele, o Rafael Vicente, que é um criador do Complexo da Maré. E aí, muito legal, ele é um ótimo creator, foi muito legal trabalhar com ele. E no dia que a gente anunciou, ele simplesmente fez um tweet, falando, nossa, seria muito legal colocar o meu rosto, imagina o meu rosto no Complexo da Maré, que tem muita relação, é muito importante para ele, que é da onde ele vem, onde ele mora, tal. E ele, o Itaú, talvez um banco desse tamanho, nunca chegaria lá. No dia seguinte, a gente já estava pronto e colocou o próprio tweet dele em diversos lugares do Complexo da Maré. Isso traz um relacionamento, uma proximidade da nossa marca com o contexto das pessoas que vivem naquele lugar, que seguem e torcem por aquele seguidor de periferia num outro patamar. Então, tipo, tem várias fatias, né, que a gente olha contexto e eu não sei, sinceramente, qual delas importa mais quando a gente está falando em construção de marca. Eu sei o que importa mais para uma construção de Brasil, de sociedade, etc. Mas quando eu falo de construção de marca, varia muito de uma para outra pela quantidade de conteúdo que a gente vem consumindo dia após dia. Então, uma pessoa que é mais fã dele e que às vezes não se conecta ou não está próximo de páginas que falam sobre a Amazônia,
talvez essa ação foi muito mais importante. Então tem vários layers, né, várias camadas de contexto e que não são triviais para a gente trabalhar, e a gente está tentando aprender enquanto a roda gira. Mas no final das contas, eu vejo muito aproximar a marca, as ações da marca, as coisas que estejam muito mais presentes no dia a dia, além do próprio serviço, né, que você entrega também. É uma das maneiras de você humanizar, aproximar, muito bom. Eu acho que esse ponto que o Léo trouxe é bastante importante, porque o contexto está fluido, não tem jeito, né? Ele acontece, e a gente não está falando só dos macro eventos, a gente está falando justamente dos detalhes que acontecem no dia a dia e que sim influenciam as pessoas, sim influenciam as decisões das marcas e inclusive a construção das marcas, né? E aí, como é que a gente lida com este contexto que sim está menos no nosso controle do que as expectativas, por exemplo, né? Como gestores de marca, é olhar para a essência da marca, né? A gente não precisa pegar tudo, a gente não precisa entender tudo. Agora, é olhar para dentro, aí sim é o momento de olhar para dentro, olhar o que eu quero como marca e qual é a minha expressão, qual é a minha essência, né? Porque, inclusive, além de ajudar a focar naquilo que precisa, né, ajuda a ser genuíno, ajuda a ser consistente, ajuda a uma construção sustentável de marca, né? Então, eu acho que complementando, desculpa, Ana, complementando o seu ponto sobre essência, eu acredito muito nisso, porque, obviamente, levar a marca para a terapia, entender, né, quais são os drivers, quais são as realidades realmente no que ela acredita e trabalhar essa essência autêntica, porque que nem o Léo comentou, a Raquel comentou também, o contexto, querendo ou não, é onde todos nós, a marca e os consumidores estão vivendo. Se você vai trazer uma verdade, ela tem que ser autêntica, ela tem que ser genuína. Então, assim, a marca precisa falar desse lugar de fala, né, de ser uma marca que está ouvindo o que está acontecendo e está trazendo alguma coisa que é legítimo. E ser legítimo atualmente é ouvir o macro cenário, né, o contexto, e ouvir o que os usuários estão falando, o que eles estão sentindo sobre isso, né? Então, acho que a palavra que eu trago é muito autenticidade para essa essência que a Ana comentou. Então, assim, vai falar do seu lugar realmente, porque eu entendo disso como marca, isso faz sentido para mim, eu estou ouvindo meus usuários e isso é relevante. Então, dando alguns exemplos no que a gente tem feito na ByteDance, trabalhar muito com creators, obviamente, né, que é a nossa essência, é de onde vem a nossa comunidade, no meu caso, muito comunidade de música. Então, trabalhos que a gente tem feito literalmente para otimizar o espaço de comunicação e de comunidade, é escolher esses creators que falam com essa autenticidade, né, que estão representando aí uma camada da população que faz sentido e que tem algo a agregar. Então, por exemplo, a gente já fez algumas ações, desde em social media, para construção de marca, trabalhando com esses criadores, né, esses criadores de conteúdo, que nem como o Léo comentou no Rock in Rio, isso é constante para a gente. A marca está sendo construída com eles. Não é uma coisa que, peraí, agora eu preciso fazer um projeto de social media para falar com a comunidade. Né, isso é ongoing, né? A nossa descoberta de música dentro do ByteDance é através da nossa comunidade, né? Para trazer essa autenticidade. Então, e já conectando aqui para fechar minha fala, para não falar demais, dar espaço para a Raquel também, mas conectando contexto com empatia, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho a essência, que eu tenho a autenticidade, o quanto que eu faço esse feedback just in time, né? E tem que ser constante, tem que ser respirando isso, né? Então, eu faço só essa conexão de autenticidade do contexto e empatia just in time, né? O quanto que a gente precisa nutrir isso no dia a dia, e não pontualmente, não, agora eu preciso fazer um projeto de marca. Não, isso tem que ser na construção do seu feedback de produto, tem que ser na construção de novas funcionalidades, tem que ser no que você está ouvindo no seu tracking de marca e tracking de social, tem que ser constante isso. Então, é um dos dois pontos que eu queria trazer. Muito bom. Acho que do meu lado, só para fazer algo que é complementar, assim, ao que foi falado, eu fico pensando no impacto disso nos profissionais hoje, né, de marketing, porque essa fluidez que acho que existe hoje, que todo mundo, né, falou, o que está acontecendo no momento, como é que eu dialogo com isso, né, como é que eu me aproprio e que tenha que ser fiel à essência da minha marca, que é algo que eu concordo muito, né, não é qualquer portinha que você pode abrir, né, e se apropriar e falar. Eu acho que isso tem um impacto muito grande hoje nos profissionais de marketing, porque
essa flexibilidade, essa agilidade, que eu acho que é uma palavra do marketing hoje, ela é muito necessária, porque aqueles planejamentos, né, enormes, de ano inteiro, eu vou fazer essa primeira campanha aqui, faço essa no final do ano, isso não existe mais, né? É claro que existem grandes campanhas que são pensadas, mas assim, hoje é o que está acontecendo, como a minha marca pode dialogar com isso, como é que eu faço isso rapidamente. Então, muitas empresas têm áreas, inclusive, internas de conteúdo, né? A Nestlé tem uma área de content, que é um pouco para ficar, né, antenado com o que está acontecendo e usando, né, o conhecimento do que é aquela marca, qual é a essência daquela marca, como você dialoga com isso. E também, além da flexibilidade, do dinamismo, né, dos profissionais da área, tem que ter cada vez mais um olhar externo, assim, não é só planejamento, não é só fundamento de marketing que importa hoje, é você conhecer, né, questões mais antropológicas, sociológicas, o que está acontecendo aí fora. Então, quanto mais antenado é um profissional para esse olhar externo, eu acho que mais ele consegue contribuir na construção da marca nessa direção. Nossa, cabeça aberta, mas é interessante, né? Eu estava pensando profissionais, mas na vida real também, né? É importantíssimo, né? Essa cabeça mais aberta para a vida real, isso levado para a mente profissional. Eu vou aproveitar essa fala também de vocês. Estão chegando algumas perguntas, eu esqueci de lembrar, mas aí o pessoal que está assistindo também na live, eles podem postar perguntas na caixa de perguntas ali do aplicativo ou do site. E aí eu vou pegando algumas, se eu posso ler ao longo do tempo que resta, né? E tem uma que precisamente vem em relação à empatia, que é um assunto que a gente meio que acaba transitando, né? Com a questão de juntar a expectativa com contexto para criar e a empatia, e a gente se posiciona, a gente fala de autenticidade, muitas coisas. Mas veio uma pergunta muito prática, eu vou dar uma resumida, assim, que ou seja, fala de dois fatores a serem considerados no momento de você exercer essa empatia, né? Uma é o respeito às diversidades e ao que é diferente, né? Ou seja, a gente está falando de ações e tudo cada vez mais granulares também, né? Onde a gente reconhece a diversidade, vai, de alguma maneira, ou coisas específicas. E a segunda, além da diversidade e o que é diferente, é a observação sem julgamento, que às vezes é precisamente essa inversão que a gente falava no início, do bottom-up do top-down para o bottom-up, né? E aí, trazendo essas duas coisas para a vida prática, a pergunta é nesse sentido, como vocês se preparam para ouvir um consumidor ou para trazer o consumidor para dentro do board, da empresa ou para os executivos, ao ponto de buscar endereçar o sucesso da marca, né? Eu acho que é tricky a pergunta, porque inclusive às vezes vai ter trade-offs em relação ao que a gente acredita para a marca, mas o que as pessoas estão esperando, né, e tudo. Mas se vocês conseguem contar um pouquinho o que vocês estão fazendo em relação a trazer esse olhar isento da nossa perspectiva profissional e muito mais autêntico do lado do consumidor, seria super interessante. Eu acho que eu tenho... A gente implementou um programa esse ano na Nestlé, chama People Connection. O que é esse programa, assim? Não é nada muito novo, eu acho que é ao contrário, é voltar à essência um pouco do olhar antropológico, né? Que a gente fazia muito e que de alguma maneira foi se perdendo, e é um programa que foi idealizado para isso, né? Para colocar o board, não só o board, para colocar toda a comunidade Nestlé em contato com as pessoas. Então, é muito menos sobre pesquisa, sobre um tema específico, e com um instrumento muito concreto, né, de pesquisa, e muito mais conversas, né, fazer as pessoas irem, inclusive a Ipsos é nossa parceira nesse programa, fazer as pessoas irem às casas dos consumidores mesmo, trazerem consumidores para o escritório da Nestlé, para conversar, né, para degustar produto, bater um papo, conversar. Então, é um programa muito extenso, e a gente teve uma primeira rodada agora, né? Tivemos 70 pessoas da organização inscrita. Então, isso mostra um engajamento interessante. As pessoas querem esse contato, elas querem entender o que está acontecendo, né? Elas querem ouvir. Então, quando você vai na casa do consumidor e você vê a realidade dele, você olha aquilo e sente, você volta com tantas ideias. Assim, a gente fez os workshops de fechamento agora e as pessoas estavam quase emocionadas, né? E entendendo assim, puxa, minha marca deveria atuar dessa maneira. Eu vi uma oportunidade que a gente não está fazendo.
né, para esse público. E tem um viés de diversidade também no programa, tá? Então, a gente falou com famílias diversas, monoparentais, casais LGBTQIA+, lares pretos, que também é um pouco para quebrar a bolha, né, do estereótipo mais massificado que não existe, né? Então, estou dando exemplo de uma das formas, mas eu acho que essa é uma forma simples, né, mais genuína de colocar as pessoas no dia a dia. Eu posso dar o exemplo do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente, como nós somos uma plataforma de música com Resso, né, que é a nossa DSP da ByteDance, ela tem um quê muito diferente, né? Além de, obviamente, você ouvir suas músicas, você selecionar, tem um algoritmo muito legal para ler teu perfil, etc. Ela tem um quê de ser social media, né, de ser um social streaming. Então, você consegue, a partir do seu produto, se conectar fãs com música e, obviamente, com Resso. Então, o feedback é um feedback de loop infinito. Então, eu não preciso abrir um focus group, eu não preciso abrir um chat. Isso é constante na nossa plataforma. Então, de todas as ações que a gente faz, desde criar hashtags dentro do produto e colocar os seus comentários nas músicas, nas ativações que a gente faz, nas campanhas que a gente lança dentro do aplicativo, a gente comenta que é um open loop ali, porque a gente está recebendo todo dia, toda hora. Então, é uma questão de não dá mais para sobreviver sem. Não é pontual, é ongoing. Então, acho que a gente tem que trabalhar também em processos dentro de desenvolvimento de produto, onde esse feedback looping ele é constante, né? Porque senão, até experiências que já tive em outras empresas, fica muito como vamos fazer um projeto, vamos fazer uma campanha de marketing, então a gente precisa sair para entender o usuário. E não é mais assim, não pode ser mais assim. Então tem que ser muito constante. Então, na criação, desde funcionalidades, a gente já faz esse feedback com eles, desde a criação de campanhas, na produção na escolha de creators que a gente vai colocar, quem que eles querem ouvir, que músicas que eles querem ouvir, com quem a gente quer fazer a próxima parceria. É constante esse feedback looking através da plataforma, através do nosso produto, né? Porque acho que a empresa tech tem essa facilidade que a gente coloca já no desenvolvimento de produto. Mas o que eu digo é isso, a gente é uma plataforma de música, de streaming de música social. A gente fez questão de ser social para se diferenciar realmente, porque a partir disso a gente consegue não só que as pessoas se conectem, mas que a marca se conecte com o seu usuário. Então, para a gente funciona dessa maneira, Diego. A própria natureza do negócio, ele te obriga a você exercitar essa empatia praticamente não. Quer queira, quer não. Sim, exatamente. Boa. Aqui, vou te falar que nem tudo está resolvido, tá? Mas a gente tem trazido provocações. Faz sentido. Desde o momento de desenho de amostra, né? E tentar cada vez mais acabar com o desenho de amostra apenas demográfico, do mais simplista, né? Que é renda, idade e ponto, para a gente começar a olhar para outros critérios de diversidade. E acho que a evolução digital que a pandemia trouxe para a gente nos trouxe maior abertura para chegar e fazer cada vez mais grupos online, né, ou workshops online, chegando em regiões que a gente não chegava tão simples por conta de custo, né? Então, cada vez mais a gente tem feito grupos, entendido pessoas de outras regiões, fugindo do polo sudestino, né? Então, acho que já traz uma cena completamente diferente para a gente entender um pouco de tudo que a gente quer entender dentro de casa. E a gente tem falado muito sobre o valor do entendimento quali ao invés do modelo data-driven que é tão falado, né? Não que quali não seja dado também, mas que a gente se fixou e correu tanto atrás de dados, né, para ter os dados quantitativos, e aí chegou um momento que a gente se deparou, a gente precisava um pouco mais de cor para aquele dado, né? Então, não é um NPS que vai me contar o porquê eu estou sendo melhor ou pior, né? Ele vai me dar um diagnóstico e vai me dar um número, mas como isso está acontecendo, né? Então, a gente tem buscado fazer mais estudos quali para entender massivamente quais são as principais dores, quais são os principais contextos que a gente encontra na nossa sociedade. E aí, por conta da categoria, a gente não consegue tanto fazer uma invasão de cenário, ou um observatório, ou qualquer coisa assim, porque eu não posso
seguir uma pessoa e ver como que ela usa o cartão de crédito, né? Então é um cenário, né? Uma categoria um pouco mais complexa para a gente entender a fundo algumas percepções, alguns comportamentos. Mas para levar para o board, né? Respondendo mais diretamente sua pergunta, a gente tem trazido muito o artifício de vídeo, assim, vídeo e falas, né? Então, cada vez mais, quando a gente vai levar um resultado, é preparar algum vídeo, é trazer a fala de uma pessoa, é pesar a mão em diversidade na fala dessas pessoas, porque sim, embora o banco e a maioria das corporações tenham evoluído em diversidade, ainda temos algumas questões estruturais, então é importante, né? Hoje, por exemplo, aqui sou um homem branco, inclusive falando de diversidade, né? Então, que tenham mais pessoas pretas e pessoas de outras diversidades para poder levar o recado e as verdades delas mesmas, né? E não a verdade que eu estou dizendo sobre uma outra pessoa. Não faz sentido eu levar um recado, por exemplo, do Rafael Vicente, do Complexo da Maré, para o board. Não, eu preciso trazer a voz dele para levar para o board o porquê foi importante essa ação que a gente fez com ele, né? Então, esse é um modelo que a gente tem tentado usar aqui. Tem funcionado, mas a gente vê que ainda tem muita evolução, tem muito caminho para a gente trazer mais clareza para o board de o que está acontecendo e quais são as realidades de todo esse Brasil que a gente tem aqui. Nossa, esse ponto do Léo é bastante interessante, né? Porque é isso, não é a gente tem um lado qual e um lado quant, é a mescla que é interessante. Então, assim, a gente tem lá os dados quantitativos, mas eles explicam tudo por si? Não. E outra coisa, como é que ali muitas vezes a gente estabeleceu o que a gente quer saber, né? Precisa de espaço para as pessoas falarem. Então, uma pergunta aberta que a gente coloque, né, sobre um determinado tema, dá para codificar isso, dá para trazer essa voz, trazer um vídeo, trazer social, né? Então, olhando aqueles assuntos que a gente tem que trazer como diagnóstico, como recomendação para o board, como é que eu enriqueço isso com a voz do consumidor já sem perguntar, olhando, né, observando o que eles estão fazendo, né? Ou mesmo perguntando e já trazendo essas respostas mais qualificadas. Então, essa mescla entre os dados quantitativos e esse recheio, essa percepção, essa textura que a gente dá é muito importante, né? Então, eu gosto muito disso que o Léo colocou. Boa, voltamos na gestão dinâmica, né, do negócio também, muito, muito interessante. Tem uma pergunta aqui, é polêmica, eu acho que eu sei responder a pergunta, mas eu vou ouvir vocês. Mas assim, a pergunta é a seguinte, que a gente está falando muito sobre essência da marca, conexão com as pessoas, autenticidade. E aqui uma pergunta para as pessoas do painel, eu acho que inclusive para mim, mas e aí eu vou dar minha opinião também depois, que fala assim, o quanto vocês acham que as marcas hoje estão dispostas a abrir mão de lucro, por exemplo? Aqui foi direto no que dói, mas a gente pode falar de outras coisas, para se manterem fiéis às suas convicções e, de fato, viver a história que estão contando para o mercado. Então, como que vocês sentem esse ponto de estresse, enquanto a gente está colocando todas as cartas na mesa aqui em relação ao que o consumidor espera, qual que é o contexto e a empatia que a gente quer gerar, e aí o negócio está na meio. Se eu pudesse acrescentar um pensamento nessa pergunta, é que, na verdade, para mim está diretamente conectado. Obviamente, as empresas têm seus objetivos, têm o P&L para bater, tem o lucro para alcançar, mas é impossível, atualmente, você ir atrás dos seus objetivos de negócio se você não tem uma marca que é relevante, que está cumprindo o seu papel. Você não está agregando realmente um serviço para os seus usuários, não está fazendo esse feedback looping, não está sendo legítima e autêntica para os seus consumidores. Então, para mim, está diretamente conectado isso. Então, você querer o sucesso da sua marca, o sucesso da sua empresa, significa que você tem que levar sua marca para terapia também, você tem que trazer autenticidade e legitimidade. Então, as empresas precisam, não é uma questão, acho que mais de escolha, é uma questão de sobrevivência, na minha opinião. Eu concordo muito, eu acho que a minha perspectiva é a mesma, então não vou repetir. E eu acho que tem um tema de prosperidade, né? Quando você fala no lucro, você está olhando, talvez, né, no P&L que você tem que entregar no mês ou no ano, mas tem uma coisa da longevidade desse negócio, né? Do quanto essa marca vai sobreviver. E se você não tem essa autenticidade, não coloca isso na mesa, e ao invés de olhar só o número, né? Ali no final do mês ou no final do ano,
você vai estar fadado a enfrentar dificuldades ali, né, e num cenário concorrencial onde outras marcas estão atuando de forma diferente. Então, eu acho que é uma coisa que não se associa, né, uma da outra. Não dá mais para viver sem esse olhar, né? Imagina só. E acho que isso extrapola até a questão da marca, no sentido de construção de marca, mas permeia tudo, né? Se é uma empresa de produtos, por exemplo, falando da Nestlé, que é uma empresa de nutrição, a maior empresa de alimentos do mundo, né? Se a gente não garante, né, que os nossos produtos, né, tenham a extrema qualidade que sempre tem, que é reconhecida pelo consumidor, né? Começa a fazer escolhas que começa a tangenciar esse pilar que é muito importante para a gente, em algum momento isso vai se esbarrar nas marcas e na marca corporativa. Então, essa é uma escolha que, por exemplo, não acontece na Nestlé, né? Isso é intocável. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, né? O que você não só olhar para o hoje, mas olhar para amanhã e entender que isso é vantagem competitiva, não tem o que falar. Sim, queria acrescentar 2 pontos que eu concordo muito sobre longevidade e acho que um ponto importante sobre longevidade é construir uma marca muito sobre consistência e entregar o maior valor e a maior qualidade ao decorrer do tempo. Mas para destruir uma marca, você não precisa de consistência, não precisa errar com tanta frequência. Você pode errar um pouquinho. Então, se você erra sobre o contexto, você erra sobre a leitura de mercado, em determinado momento, e você sofre uma crise, ali talvez você perca lucro. Então, para perda, talvez essa conta seja mais direta, né, de casualidade, né, tipo, sofri uma crise, vou perder lucro. Agora, para a longevidade, né, para médio e longo prazo, principalmente quando a gente fala de empresas grandes, não é tão simples, né, então você vai construindo e não é tão simples você, vou tirar o dinheiro daqui e para investir em outra coisa, e com isso eu vou perder lucro, mas eu vou ganhar valor de marca. Não é tão simples, né? E eu estou falando de uma marca que vai completar 100 anos. Então é menos simples ainda, né? Essa construção está vindo há muito tempo. E o segundo ponto é que eu estou falando de uma verdade sobre grandes empresas. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas que estão no processo de tração, eu imagino que a realidade seja outra. Que ali sim, talvez você deva se conectar com a sua verdade e deixar de lucrar por um período para que as pessoas também entendam sua verdade, sua legitimidade, seu propósito enquanto empresa e tudo mais, para você construir essa marca próxima dessas pessoas e elas entenderem como que vem essa consistência, como que vem essa narrativa e essa história que você está contando. Então, só trazendo esse parênteses que para pequenas e médias talvez isso pode acontecer, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu imagino que pode acontecer essa questão de você tirar do lucro mais diretamente para construir muito mais em relação ao seu propósito e a sua conexão com consumidores e consumidoras. Eu queria só acrescentar um tempero nessa fala, que a gente está falando bastante, né, de conexão com o consumidor. Eu acho que a Raquel trouxe até esse ponto também, falando dos profissionais de marketing. Mas essa autenticidade, essa legitimidade que a gente fala que precisa ser a realidade de qualquer marca, ela afeta diretamente quem trabalha dentro da empresa, quem quer trabalhar dentro da empresa. Então, assim, foi-se o tempo que você não conectava mais PJ e PF. Somos uma pessoa só, temos um interesse e propósito. A gente vai se conectar e querer trabalhar com empresas que são autênticas e legítimas também. Então, para os consumidores e para dentro de casa. Isso tem que vir de dentro para fora. A construção de marca, o branding, o que eu acredito assim, muito forte é que isso sim é de dentro para fora, né? Se é legítimo dentro, isso vai transparecer. Então, acho que é um tempero aí para a gente colocar nessa resposta. Eu não posso concordar mais. Eu acho que assim a gente fica muito entusiasmado também com ver quanto às vezes coisas que não estão diretamente relacionadas ao lucro, às vezes são bem celebradas e comemoradas, né, no mercado também, em relação hoje a iniciativas de ESG, né, que estão obviamente muito longe de fechar uma conta matemática assim financeira para as empresas, mas tem uma aderência cada vez maior. E aí, obviamente, que não é ESG, o G, né, que também a Maria está comentando, tudo isso é fundamental, é o Portas para Dentro, é incrível. E outra coisa que eu vejo particularmente muito e que, ou seja, é o caminho de não ficar obsoleto, é a inovação. Por exemplo, hoje você vê inovações em tamanho desproporcional, realmente. Ou seja, por um lado, mostrando
o quanto talvez a gente está atrasado em relação a demandas de consumidor e tudo, né? E tem aparecido players oferecendo coisas diferentes, mas também, ao mesmo tempo, quando a gente está apostando para tentar criar a maior proximidade de empatia possível com esse contexto, expectativa que o consumidor tem. Então, eu concordo super com vocês, a conta fecha, tem que fechar, porque senão não vai fechar de outra maneira, né, a conta. Muito legal. Pessoal, assim, é impressionante como o tempo voa. A gente está acabando aqui. Eu queria muito agradecer vocês por esse tempo. Eu sei que é difícil tirar da agenda essa horinha e meia quase também, para estar aqui prestigiando o evento também. Tem muita gente conectada que está chegando pergunta, agradecimento e tudo também. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que a gente leva muitas lições. Assim, a palavra que geralmente assim atravessou toda a conversa foi a questão dessa gestão dinâmica, mas colocando essa escuta ativa em relação às demandas que estão vindo do consumidor. Então, eu acho que traz uma lição bem interessante e prática, né, para o nosso dia a dia também de gestão do negócio. Então, eu acho que foi um bate-papo muito rico e muito prático. Não sei se alguém quer dar uma mensagem aí final, por favor. Posso falar só uma frase que eu acho que se conecta muito com o que a gente estava falando hoje? Eu aprendi esses dias e eu vou ficar replicando ela por aqui por um bom tempo. Mas é uma frase de Jung que eu acho que se conecta muito com o assunto, ela diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que eu acho que é isso, sobre se conectar com verdades e deixar um pouco de lado os números e entender de fato as outras pessoas. Legal. Do meu lado, agradecer, acho que foi um papo super legal e lembrar que cada vez mais os consumidores não querem marketing, eles não pedem marketing, os consumidores querem conexão, né? E é isso que a gente tem que fazer e que as nossas marcas têm que entregar. Eu também acho que só vou corroborar a fala da Raquel e do Léo. Eu acho que a gente tem que buscar essa autenticidade e me vem também essa vontade de ver o que vai vir ainda, né? Porque a gente está ainda caminhando, falando sobre feedback loop mais rápido, autenticidade, legitimidade. Então, assim, eu mal posso esperar para ver o que vai ser criado entre essa relação, essa conexão entre marcas e consumidores e funcionários. Então, eu acho que traz essa vontade de ver o que vem de novo pela frente. Então, vamos fazer outros papos para ver as novidades. Boa. Marinha? Não, na verdade, o meu lado é agradecer. Eu acho que foi um presente essa discussão, de verdade, é um assunto apaixonante e todas essas contribuições, essas trocas foram bastante incríveis e faço as minhas palavras da Maria Elisa, acho que é o primeiro papo. Vamos continuar para ver o que vem pela frente mesmo. Boa. E assim pela frente, bom, a gente vai continuar conversando com vocês, parceiros, clientes, tudo sobre essa visão de sucesso de marca. A gente vai falar bastante disso. Muitos de vocês devem ter recebido o convite para o nosso evento de Most Influential Brands, que ele acontece daqui a 2 semanas, numa quarta-feira. A gente vai trabalhar bastante o que driveia, né, o que determina a influência de marca, mas que não é nem mais nem menos que sucesso. Então, essa visão de expectativas, contexto e empatia, ela vai estar muito presente, então não percam o evento. E também, mais para o final do mês, a gente vai ter a nossa próxima live, onde a gente vai aprofundar um dos temas que a gente meio que tocou aqui em relação à sustentabilidade do negócio, que é ESG. Então, a gente está, obviamente, que aprofundando muito no que as empresas estão fazendo, no que os consumidores estão esperando, né? Tem muito a ver com essa expectativa e contexto também. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho na nossa próxima live no assunto ESG. Vocês devem receber os convites ao longo dos próximos dias. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação, por prestigiar o evento, esse tempo, e nos encontramos na próxima live Ipsos Talks. Até mais, gente. Boa semana. Tchau. Boa semana, gente. Obrigada, boa semana. Obrigada. Tchau.